Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 3. Objeto de conhecimento, composição do ar e no detalhamento temos a poluição do ar. Então aí, ó, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, voltamos aí para a nossa aula, né? E vamos ver o que temos aí nessa nossa imagem, o que é a composição, a poluição do ar. Então, nós temos aí uma imagem, né, da cidade de Manaus, em que você tem uma atmosfera cheia de poluentes. Vocês lembram, né, de um período em 2023, um período que nós passamos, né, aqui na Amazônia, no estado do Amazonas, em que a atmosfera ficou muito poluída, né? Vocês lembram dessa época? Então, nós vamos falar sobre isso aí na nossa aula de hoje, sobre a poluição do ar. Vejam aí o que é a poluição do ar. A poluição do ar também é conhecida como poluição atmosférica. É a presença de substâncias nocivas à saúde e que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres vivos. Então, nós temos aí como principal informação que é uma quantidade de substâncias nocivas, a presença de substâncias nocivas, né, nessa atmosfera em que essas substâncias, elas ali podem colocar em risco a saúde dos seres vivos, nossa saúde, né, dos seres humanos e também de todos aqueles que estão ali convivendo nesse mesmo ambiente, tá? Então, a poluição atmosférica, ela tem uma causa. Então, essa causa podem ser variadas e é o que nós vamos ver agora. Vejam que as causas da poluição atmosférica podem ser por gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão ou material biológico, por exemplo, micro-organismos, pólen, todos esses estão ali presentes na atmosfera. E nós vamos ver também o quanto que essa poluição atmosférica pode afetar a saúde dos seres humanos. Olha só como nós temos aí uma matéria de jornal em que tem como título: a poluição do ar é responsável pela morte de 7 milhões de pessoas por ano. Olha a quantidade de pessoas que sofrem, né, com a poluição atmosférica. E nós vamos ver aí o quanto que essas informações aí estão atingindo muitas pessoas, causando doenças em muitas pessoas, tá? Então, olha só, nós temos, vamos aumentar bem aqui, ó, esse link, ó, um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde revela que, em média, 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar. De acordo com o relatório, 90% da população mundial pode estar exposta, né? Está exposta a pelo menos um agente poluente grave, tá? Então, isso faz com que muitas pessoas, imagine o que significa 7 milhões de pessoas expostas a essa poluição atmosférica. Então, existe aí um conjunto de instituições que produzem políticas públicas, né, e que eles legislam, produzem leis que estão relacionadas ao combate dessa poluição do ar, gestão da qualidade do ar. Então, nós temos aí, ó, o que diz essa lei? Veja aí, ó, sustenta que em sólidos instrumentos que pretendem conferir maior sistematização e fluidez nos assuntos sobre qualidade do ar para a tomada de decisão do poder público. Então, nós temos aí instituições, leis que são formuladas para ajudar no combate dessa poluição e assim também proteger as pessoas, visto que muitos, 7 milhões de pessoas, elas estão ali submetidas a várias doenças
como consequências da poluição do ar. Então, você pode aí procurar mais informações, né, nas redes sociais, na internet, para que você possa se informar um pouco mais sobre essa grande causa, né, de doenças na população em vários países do mundo, tá? Então, nós vamos ter agora a ver como foi que começou todos esses estudos sobre a poluição do ar. Vejam aí. Então, nós temos sobre a poluição do ar, num primeiro momento, vocês estão vendo aí, olha, que é sobre a Roma Antiga, né? Tinha queima de madeira. Então, na Roma Antiga, na época do Império, os antigos romanos queimavam carvão e madeira para a produção de calor e energia, e assim causavam níveis extraordinários de poluição atmosférica no ar europeu. Então, olha só, lá na Roma Antiga era hábito, né? Eram as atividades do dia a dia, só que como consequência tinha essa poluição atmosférica. Tá? Então, vamos ver aí o que aconteceu na Revolução Industrial. Olha só no vídeo, vai entrar agora sobre a Revolução Industrial e que tinha queima de carvão mineral. Então, teve início na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760, lá na Inglaterra, com o processo de transição, né, dos métodos de manufatura para a industrialização. E ali tinha grande aumento na queima de carvão e no uso de máquinas a vapor. Então, nesse momento aí, na Revolução Industrial, toda essa queima de carvão mineral e do uso de máquinas a vapor também lançavam para a atmosfera estes poluentes, tá bom? E no próximo nós vamos ver aí o que aconteceu em Londres, em 1952. Então, já em Londres, olha só esse nevoeiro aí que aconteceu na cidade. Então, ocorreu um grande nevoeiro de Londres, com a queima intensa de carvão, era muito comum, e o aumento da quantidade de carros e emissões industriais resultou em densa nuvem de poluição. Então, foi um momento, ali em Londres, em 1952, em que muitas pessoas morreram, em que afetou a vida daquelas pessoas naquele período, causado também pela Revolução Industrial. Tá? Mas será se isso acabou no nosso dia a dia? Até hoje, será se nós sentimos aí o quanto que essa poluição atmosférica afeta a nossa saúde? Vamos continuar vendo aí sobre os poluentes atmosféricos. São gases ou partículas provenientes de fontes naturais, vulcões e neblinas, ou fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas. Então, nós temos aqui que os poluentes atmosféricos, como gases ou partículas, podem ter várias fontes, tá? Então, uma delas aí são as fontes naturais, ó, aqueles que no dia a dia podem acontecer por efeitos da natureza, por situações ambientais, como vulcões e neblinas. Aqui, ó. Ou fontes artificiais. E aí, como termo fontes artificiais, nós já temos ali que são causados pelo homem, né? Produzidas pelas atividades humanas. E aí, o que seriam essas atividades humanas? Né? Nós temos ali queima de combustíveis fósseis. Olha só essas atividades humanas, quando nós temos aqui, ó, poluição dos carros, quantas vezes aí na sua cidade, ou veículos, automóveis, ou motos, ou ônibus, né? Então, todos esses ali, como veículos automotores, lançaram uma fumaça que você ficou passando mal, né? Então, vejam aí que também, né, nas cidades que são industriais, o quanto essas atividades das chaminés produzidas pela indústria, essa poluição que é lançada na atmosfera, o quanto isso pode ser levado pelo vento e também ali influenciar, pode causar, né, uma influência na saúde de pessoas e no ambiente a longas distâncias. E ali no fundo do quintal,
né, quando temos queimas de folhas. Será se você já viu ali nos seus familiares, quando ele faz aquele montinho de folhas lá no fundo do quintal e aí coloca fogo? O que que acontece? Essa fumaça de folhas e também de madeira pode causar várias situações de saúde. Inicialmente, nós estamos falando aqui da poluição atmosférica. E essa poluição atmosférica, como ela não tem limites, não é? O vento, a direção do vento vai ali direcionar para onde está indo esses poluentes, esses gases, substâncias que são lançadas na atmosfera. Ela pode ali ter contato com o nosso corpo, com o nosso organismo e nos causar ali alguns efeitos, né, de saúde. E será se vai causar também efeitos da saúde dos animais? Então, todos esses seres vivos são influenciados por esses poluentes atmosféricos, que tanto pode ser, como nós vimos, por fontes naturais ou por fontes artificiais e causadas ali pelo homem, né, das várias atividades humanas, né, num determinado ambiente. Então, nós vamos ver agora sobre a classificação desses poluentes. Então, os poluentes, eles são classificados em poluentes primários. Então, nós temos aqui que esses poluentes primários, eles são lançados diretamente na atmosfera, provenientes de fontes antrópicas. E quando nós temos aqui o termo antrópico, nós temos aqui uma relação de que é causada pela espécie humana, tá? Então, quando eu falo causado pelo homem, como espécie humana, tá bom? Então, sejam elas homens e mulheres, né? Enfim. Então, fontes antrópicas, tá? E também por fontes naturais. E aí, quando tratamos de fontes naturais, nós temos aí uma relação daqueles poluentes atmosféricos que podem ser causados por vulcões, né? Ou questões de incêndios que podem ser naturais, nesse caso, sem a presença do homem, sem a influência do homem, tá bom? Então, nós temos aqui os poluentes que são chamados de secundários agora, tá? Então, os poluentes secundários são aqueles produtos de reações químicas e fotoquímicas que acontecem na atmosfera envolvendo poluentes primários. Então, esses são os dois tipos de classificação dos poluentes, os primários e os secundários. E nós vamos aqui comentar um pouco mais sobre cada um desses poluentes. Então, vamos ver aí esses poluentes atmosféricos, como o monóxido de carbono. Então, olha só, o monóxido de carbono, ele é um gás incolor, inodoro e tóxico. Então, olha só, nós temos aqui características deles, Não tem cor, não é possível vê-lo, não tem cheiro, né? Não é possível sentir até, e muito tóxico, ou seja, faz mal para a saúde, tá? Então, nós temos ali que ele é produzido principalmente pela queima não completa de combustíveis fósseis. Então, esses combustíveis fósseis, por exemplo, como madeira, né, são o petróleo, ali todos esses, eles têm relação ali pela produção de monóxido de carbono. Ele causa interferência no transporte do oxigênio no nosso corpo, podendo causar asfixia, tá? Então, esse ali é o monóxido de carbono, como nós vimos agora, tá? Então, nós temos aí um próximo, dióxido de carbono. Olha só, no dióxido de carbono é um outro poluente atmosférico que nós vamos ver aqui, produzido no processo de decomposição e queima de combustíveis fósseis.
Então, ele é um dos causadores do efeito estufa. Então, quando tem aqui, olha, o termo decomposição e queima, nós estamos especificamente falando daquele ato de que todo ser vivo, ele tem ali um processo de decomposição, ele tem um processo ali de decomposição, quando ele está no seu processo ali, depois que morreu, e que começam a atuar micro-organismos, né, para que ele, assim, possa se decompor, né? Então, isso está muito relacionado a animais, a madeira, né? E isso, combustíveis, no caso, seres vivos em geral, que entram em decomposição ou queima de combustíveis fósseis, né? Então, nós temos aí uma imagem relacionada à queima de combustíveis fósseis e todos esses, eles têm uma relação com o efeito estufa quando eles estão em limites superiores àqueles que podem ser suportados ali pelo ambiente, né, pela atmosfera, tá bom? Então, todos esses aí são tipos de poluentes que estão presentes no nosso dia a dia. São nomes difíceis que nós estamos percebendo, né? Mas é importante nós repetirmos esses nomes, nós comentarmos e estudarmos sobre ele para que a gente possa saber que as ações que os seres humanos causam, executam, as ações que os seres humanos executam no dia a dia, eles têm influência, né? Como na emissão de poluentes para a atmosfera e que esses poluentes vão causar ali uma influência na nossa saúde. Mas nós vamos continuar aí comentando sobre os poluentes atmosféricos. Vejam aí sobre os hidrofluorcarbono. Os hidrofluorcarbonos, eles têm ali uma relação com os gases, né? São HF6, eles são utilizados como substitutos de umas substâncias muito famosas no passado, que são os CF6, tá? Esses CF6 eles eram encontrados em aerossóis, em refrigeradores. Imagine aqui vocês que tudo que tinha algum produto que você apertava, que fazia aquele barulho, sabe, de lançar para a atmosfera, né? Aquela fumaça, aquele produto, né, tipo desodorante, né, desodorante pessoal que cada um utiliza no dia a dia para poder neutralizar os odores das axilas, né, do sovaco, sabe? Então, esses ali no passado, eles continham clorofluorcarbono, né? Mas eles foram produtos que foram substituídos por os hidrofluorcarbonos. O mesmo também dessas substâncias, ela era encontrada nos refrigeradores, esses nossos de ar-condicionado, de refrigeração da comida, né? Na nossa cozinha, a geladeira. Então, todos esses, eles tinham no passado os CF6, mas foram substituídos por hidrofluorcarbono. Eles não agridem a camada de ozônio, mas, em geral, têm alto potencial de aquecimento global. Esse é um termo que nós estamos ouvindo muito no dia a dia, que são sobre o efeito estufa e o grande lançamento de substâncias para essa atmosfera, que o efeito estufa ele tem ali um efeito natural que acontece na superfície da Terra, mas em razão do grande lançamento desses produtos para a atmosfera, dessas substâncias, desses poluentes, então está havendo um aquecimento global e uma alteração, né, dessa temperatura do planeta e várias consequências estão ocorrendo no nosso dia a dia. Tá? Então, é importante nós termos isso em mente, que as ações humanas, esses vários produtos tecnológicos que são criados para a nossa qualidade de vida, mas eles têm influência ali nessa questão ambiental e que influencia a todos, não só num determinado estado, nem um determinado país. É um efeito global, tá? Então, é bom aí nós estudarmos sobre esse assunto e que
continuamente, facilmente, nós encontramos aí em matérias jornalísticas, né? Nós ouvimos falar pela TV de reuniões que são realizadas para poder combater esse aquecimento global. Mas nós vamos continuar aí falando sobre os poluentes atmosféricos. Veja aí mais um, olha, óxido de enxofre. O óxido de enxofre está aqui, ó, tá? O mais nocivo é o dióxido de enxofre, que é produzido em diversos produtos, mas nós temos aí o conjunto deles, tá? Em que é produzido em diversos processos industriais. Olha aí, novamente, a indústria sendo comentada, né, de que são produzidos aí essas substâncias que são lançadas para a atmosfera e que eles se tornam, então, poluentes atmosféricos. Então, do conjunto dos óxidos de enxofre, aí o mais nocivo, como comentei, o dióxido de enxofre, ele está ali nos equipamentos tecnológicos e que esses equipamentos tecnológicos eles têm influência no dia a dia. E também um outro fator são as atividades vulcânicas. Olha, essas atividades vulcânicas também lançam dióxido de enxofre e outras substâncias relacionadas a esse grupo dos óxidos, né, de enxofre no dia a dia, tá? Então aí nós temos aqui um exemplo, olha, de atividades que são antrópicas, causadas pela espécie humana, ó, processos industriais. Então, se são processos industriais, o homem está envolvido. É uma atividade antrópica, tá? Então, tem ali um processo industrial em que a produção de algum equipamento vai fazer com que esse equipamento lancem poluentes para a atmosfera. Mas também temos aqueles processos naturais, como atividades vulcânicas, e que ali não tem efeito, né? Não tem nenhuma gerência do homem naquela situação ambiental. É o ambiente naturalmente ali reagindo como erupções vulcânicas e que é um processo natural de lançar essas substâncias para a atmosfera. Mas voltando a falar aí das atividades industriais, na atmosfera, o dióxido de enxofre forma o óxido sulfuroso e que esse óxido sulfuroso causa aí a chuva ácida. Então, essa chuva ácida, ela vai ter efeitos no dia a dia, tanto nas residências, vai ter efeito em obras públicas, né, na parte de urbanização e também na decoração. Nós ainda há pouco estávamos vendo o efeito das estátuas. Então, essa chuva ácida, ela tem um efeito nessas estátuas que no passado não tinha nenhuma proteção sobre as chuvas ácidas. O que são as chuvas ácidas? Elas são substâncias que foram lançadas para a atmosfera, estavam ali em suspensão na atmosfera e que, quando tinha um processo de precipitação, de formação de chuvas pelo próprio ciclo da água, então esse ciclo da água, no caso, com a chuva, ela vinha lavando a atmosfera e todas essas substâncias ácidas que estavam ali em suspensão vão ter um efeito sobre as superfícies que eles estiverem em contato. Vamos ver aí, retornar a imagem da estátua que estava ali aparecendo para vocês. Olha só o efeito que causa nas estátuas dessas substâncias que vieram a chuva, as águas de chuva vieram lavando essas substâncias que estavam em suspensão e aí ela recebeu esse nome, ó, chuva ácida. Olha só que interessante, não é uma chuva no ambiente natural, preservado. Basicamente, esse tipo de
de características da água de chuva, ela está muito relacionada a áreas industriais, a áreas urbanas com muita emissão de poluentes atmosféricos e que esses poluentes atmosféricos ali em suspensão, no momento que tem o ciclo da água, né, a precipitação dessa água lá, vai ser chamado de chuva ácida, tá bom? Então vamos continuar aí com os poluentes atmosféricos. A amônia, emitida principalmente pela agricultura devido ao uso de fertilizantes. Na agricultura, com o uso de fertilizantes. Mas saibam vocês que quando falamos aqui em uso de fertilizantes na agricultura, não estamos falando da roça, não estamos falando ali do quintal de casa, sabe, do roçado que muitos ribeirinhos na Amazônia, em várias regiões, né, no Brasil, fazem para a subsistência. Nós estamos basicamente falando daquelas características de agricultura em escala, em grande escala. E essa agricultura em grande escala vai sim utilizar fertilizantes em grande quantidade, e esses fertilizantes ali, eles têm um processo de reações químicas que, enfim, vão liberar amônia nesse processo e ali ser considerado um poluente atmosférico, tá bom? Vejam aí que na atmosfera, a amônia é um tipo de poluição do ar que reage formando poluentes secundários. Então, basicamente, aqui estamos falando desse tipo de reações químicas quando temos uma agricultura em grande escala, tá? E não está relacionado estritamente à agricultura familiar, à agricultura de subsistência, que são aí cultivados, né, no roçado, tá bom? Então, tem aí uma diferença desse uso aí de agricultura e fertilizantes em áreas de grandes escalas que ocorrem no Brasil. Ok? Então, vamos ver aí as causas da poluição do ar como fontes naturais. Essas fontes naturais aí estão muito relacionadas aos vulcões em erupção, né? E isso em países, em regiões da superfície da Terra em que ocorrem essas formações geológicas, essas características da superfície, né, da presença de vulcão na superfície dessa Terra, e que é uma reação natural ali do interior da Terra, né? Imagina, tá expelindo, né, aquele manto, aquelas lavas vulcânicas, né? Que assim é uma situação natural do ambiente. Nós temos aí a decomposição, e quando nós vimos esses fungos em madeira, nós sabemos que está decompondo, tá? Micro-organismos ali, como bactérias e fungos, nesse caso estamos vendo os fungos, eles estão ali decompondo aquela matéria orgânica. Queimas naturais, quando acontecem por uma ausência de água, de chuva, estiagens longas, né? E assim ali acontece um ambiente natural para uma queima, né, com características naturais, e ali cinzas vulcânicas. Esses vulcões, eles podem não emitir lavas, mas entrar em erupção, mas só emitir cinzas vulcânicas. São exemplos de fontes naturais. Mas vamos ver aí sobre as fontes antropogênicas causadas pelo homem, né? Então, essas causas aí, já comentamos muito da indústria, né, dos poluentes industriais, comentamos aqui dos carros, ônibus, ou se for motos, né? Comentamos também de causas de queimadas causadas pelo homem. Aí é uma diferença que eu quero deixar aqui para vocês, de queimadas que são causadas pelo homem. Não são queimadas naturais, mas sim tem ali algum efeito criminoso, porque houve um descontrole daquele fogo. E aí ele vai invadir áreas naturais e, enfim, tanto a população quanto os seres vivos daquela região, né, sofrem. Ou agricultura de grande escala com o uso de fertilizantes.
Então, nós tivemos aí muitos assuntos relacionados à poluição atmosférica e aos tipos, né, de poluentes atmosféricos. Tchau!